gente vai falar sobre alguns errinhos que você jamais pode cometer na sua redação. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal que te ensina tudo sobre redação. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você jamais deve fazer na sua redação. Esses errinhos podem tirar pontos e alguns podem até anular a sua redação. Então é melhor evitá-los para você não ter nenhum prejuízo na hora de escrever o seu texto. Primeiro erro que você nunca deve cometer é escrever na sua redação pronomes pessoais, como eu, nosso, meu, minha. Quando a gente estuda a estrutura da redação, a gente sabe que a gente precisa dar a nossa opinião na redação, é a nossa tese. Só que essa opinião deve vir de maneira indireta, ou seja, você nunca deve dizer eu acho, eu penso, eu acredito. Você deve expressar a sua opinião, mas de maneira indireta, de maneira que não fique tão evidente. Então, para isso, você deve evitar usar esses pronomes que demonstram opiniões em primeira pessoa. Esses pronomes você nunca deve usar. O segundo erro que você não deve cometer é generalizar ou radicalizar na sua redação. Como assim? Quando você generaliza alguma coisa, você não dá margens para exceções. Quando você diz em sua redação, por exemplo, que todos os políticos são corruptos, você está generalizando. A gente sabe que existem sim exceções. Não são todos os políticos que são corruptos. Quando você diz que todas as pessoas idosas ainda não conseguem navegar na internet, isso é generalizar. É você englobar toda uma classe em uma concepção, mesmo sabendo que existem exceções. Você nunca deve generalizar. E para isso, algumas palavrinhas devem ser evitadas, como todo, toda, impossível, jamais. Quando você for escrever a sua redação, você tem que prestar atenção para ver se você não está generalizando alguma classe de pessoas ou alguma situação. Sempre tem exceções dentro de certas situações. E aí, se você generalizar, você pode estar perdendo alguns pontinhos. Outra questão é radicalizar demais, ser muito severo em algumas coisas, principalmente na proposta de intervenção. Por exemplo, na sua proposta de intervenção, você dizer que a solução para acabar com a criminalidade do Brasil é a pena de morte. Aí você está radicalizando, sendo radical, até porque a pena de morte vai contra os direitos humanos previstos na nossa Constituição. Então, você nunca deve ser radical em relação a alguma coisa, alguma construção na sua redação. O terceiro erro é você nunca deve falar com o seu leitor ou fazer perguntas para o seu leitor. O objetivo da redação é o avaliador saber a sua opinião, o que você pensa sobre determinado assunto, o que você sabe sobre determinado assunto. Então, a opinião do leitor é irrelevante nessa situação. Você nunca deve fazer alguma pergunta ao leitor. Por exemplo, e você, o que você acha desse assunto? Ou dar alguma ordem ao leitor, como por exemplo, faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, essa situação pode ser revertida. Então você jamais deve conversar com o seu leitor na redação. Você apenas exprime a sua opinião, desenvolve os seus argumentos e dá uma solução viável para aquele problema. Somente isso. Não vá colocar perguntas para o seu leitor e nem dizer a ele o que ele tem que fazer também, como faça a sua parte ou deixe o seu recado no mundo ou algo nesse sentido. Isso você não pode fazer, você vai perder pontos se fizer isso. O quarto erro que você nunca deve cometer é usar gírias ou palavrões na sua redação. A gente sabe que o tipo de linguagem que pede na redação é a formal. Então, usar gírias é uma linguagem coloquial do dia a dia, quando você está conversando com alguém. O texto dissertativo argumentativo não pode ser comparado à linguagem do dia a dia.
tem que ser uma linguagem mais formal. Sendo assim, não cabe colocar gírias e muito menos palavrões. O quinto erro, e esse eu vejo demais nas redações que eu corrijo, é usar ditados populares ou frases de efeito na redação. Muita gente acha que usar alguma frase de efeito vai fazer com que o avaliador fique mais emotivo e queira te dar uns pontinhos a mais por isso. Saiba que isso é completamente errado. Você não deve usar frases de efeito do tipo: somos brasileiros e não desistimos nunca. Quem espera sempre alcança. Essas frases não são admitidas de jeito nenhum na sua redação. E muito menos ditados populares, como os últimos serão os primeiros, ou algo do tipo. Essas frases você não deve usar. Então não use essas frases, porque senão você vai perder alguns pontos sim na sua redação. Existem muitas outras coisas que você não pode fazer na sua redação, que pode ou zerá-la ou tirar alguns pontos. Para esse vídeo não ficar muito extenso, hoje eu trouxe apenas essas 5, mas ao longo dos vídeos eu vou trazendo outras situações que você não pode de jeito nenhum fazer na sua redação, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, foi bem curtinho, foi bem objetivo mesmo, só para você saber mesmo o que você não pode fazer na sua redação, porque o que eu não quero é que você perca pontos na redação por cometer esses pequenos errinhos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, já vai lá e se inscreve, porque a gente tem vídeos toda semana e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo de estudo da redação. E lembre-se, o Enem está chegando. Você está fazendo uma redação por semana? Me conta aqui nos comentários como está sendo o seu estudo para redação. Se você está conseguindo ter uma boa evolução nos estudos ou não. Então me conta aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que a gente se veja na próxima semana e tchau!